Era uma manhã nublada de outono, quando Jair Bolsonaro decidiu sair sem segurança, sem imprensa, sem protocolo. Um raro momento de privacidade. Sentado no banco traseiro do carro simples que dirigia com apenas um assessor, ele fitava a paisagem, de Brasília através da janela. Havia algo diferente em seu olhar, uma mistura de saudade e propósito. Hoje quero visitar o lugar onde o tempo caminha mais devagar, disse ele calmamente. Seu assessor, surpreso, perguntou: vai visitar um hospital? Ele balançou a cabeça. Um asilo. Quero ver o quanto ainda lembram de mim. E o quanto eu ainda me lembro de mim mesmo. Chegaram ao Lar Esperança Viva, um asilo discreto nos arredores do Distrito Federal. Bolsonaro pediu que ninguém fosse avisado de sua chegada. Entrou com passos lentos, quase como se o peso da idade lhe alcançasse naquele momento. A recepcionista o olhou com espanto, mas ele apenas levou o dedo aos lábios, pedindo sigilo. Caminhou pelos corredores, paredes adornadas com fotos antigas, prateleiras com livros surrados, o cheiro de álcool misturado com lavanda. Tudo ali contava histórias sem palavras. Em um dos quartos, um senhor de cabelos brancos olhava pela janela. Bolsonaro parou. Algo naquele perfil o fez congelar. Uma lembrança do passado. Sargento Amaral, ele sussurrou, quase sem crer nos próprios olhos. O homem virou-se lentamente. Seu rosto carregava o peso dos anos, mas os olhos eram os mesmos, vivos, desconfiados, atentos. Capitão? Respondeu o homem com a voz embargada. Ali, o tempo parou. Dois velhos amigos marcados pela disciplina e pelas memórias da caserna reencontravam-se após 3 décadas. Não é possível, disse Bolsonaro com os olhos marejados. Achei que você tivesse ido para o interior ou para outro. Mundo puro, quase fui. Mas aqui estou esperando que alguma lembrança me busque de volta. Eles se abraçaram. Foi um daqueles abraços que falam mais do que qualquer discurso. O tipo de gesto que relembra o valor de uma amizade feita de trincheiras e confidências. E naquele instante, sem que nenhum dos dois soubesse, começava uma jornada que iria tocar o coração do Brasil inteiro. Na tarde daquele mesmo dia, Bolsonaro e Amaral sentaram-se no pequeno jardim do asilo. Um banco de madeira sob uma mangueira antiga, cujos galhos já haviam ouvido histórias demais. O silêncio entre eles não era incômodo. Era cheio de significado. Lembra da missão em Roraima, capitão? Perguntou Amaral olhando para o céu. Se lembro, você quase perdeu a perna naquela emboscada. Ainda sonho com aquilo às vezes. A floresta parecia fechar em volta da gente, mas você voltou. E voltou com reforços. Salvou minha vida. Bolsonaro abaixou a cabeça emocionado. Não era só pela missão. Era por você, por nós, por tudo o que vivemos juntos. Nesse momento, uma cuidadora se aproximou com uma caixa de papelão nas mãos. Disse: Senhor Amaral, encontramos isso no depósito. Estava com seu nome. Dentro da caixa havia um caderno velho, um diário de capa de couro, com folhas amareladas e cheias de anotações à mão. Eu achava que isso tinha se perdido há décadas, murmurou Amaralto Bolsonaro, abriu o caderno com cuidado, como quem manuseia uma relíquia sagrada. Nas páginas, relatos detalhados de missões, datas, nomes de soldados, sentimentos reprimidos. Mas o que mais chamou a atenção foi a última página escrita. Se um dia eu não puder mais andar nem falar, espero que o capitão ainda se lembre de mim, porque eu jamais esquecerei aquele que me fez acreditar que a vida vale a pena, mesmo em meio ao caos. Os olhos de Bolsonaro marejaram mais uma vez. A cuidadora se afastou, percebendo que ali havia algo que não se podia explicar em palavras. Eu escrevi isso no hospital, depois da emboscada. A dor era tanta que pensei que não fosse sair de lá. Mas você apareceu como um raio de esperança, capitão. Bolsonaro fechou o diário e disse: Amaral, você é parte do que eu sou hoje, e não estou aqui só para lembrar. Estou aqui para retribuir. O velho sargento sorriu, mas havia algo mais em seu olhar. Algo que Bolsonaro ainda não tinha percebido. Algo que mudaria completamente o rumo daquela visita. Capitão, preciso lhe contar um segredo, mas só amanhã. Por hoje só quero lembrar.
O crepúsculo caiu sobre o asilo como um manto de saudade, e o que parecia ser apenas uma visita nostálgica começava a se revelar como uma missão de reconexão, redenção e descobertas. A noite caiu silenciosa sobre o lar Esperança Viva. A lua, alta no céu, lançava sua luz pálida sobre o jardim, onde horas antes 2 amigos haviam revivido lembranças esquecidas. Bolsonaro, já de volta à sua residência oficial, teve dificuldades para dormir. A mente agitada girava em torno da frase de Amaral: "Preciso lhe contar um segredo." Logo ao amanhecer, Bolsonaro voltou ao asilo. Dessa vez, não estava sozinho. Levou apenas um fotógrafo de confiança e um gravador. Algo o dizia que a história de Amaral não podia se perder. Amaral estava sentado no mesmo banco sob a mangueira. O sol nascente criava um halo dourado em torno de seus cabelos brancos. "Capitão, eu achei que não viria. E perder a chance de saber um segredo guardado há 30 anos? Jamais." Amaral respirou fundo. Abriu o diário mais uma vez. Folheou lentamente até uma página marcada com um pedaço de pano camuflado. Apontou para um nome rabiscado ao lado de uma data: 18 de julho de 1992. "Esse dia foi o início de tudo, capitão. Foi quando a missão em Roraima deu errado. Mas também foi quando eu tomei uma decisão que mudou minha vida. E talvez a sua também." Bolsonaro franziu a testa. Estava atento. "O que houve, Amaral?" "Eu recebi uma ordem. Não era da cadeia oficial de comando. Era de alguém mais acima. Fui instruído a deixá-lo para trás naquela missão. Disseram que o senhor não era confiável, que sua carreira precisava ser interrompida. Discretamente." O silêncio caiu como um raio entre eles. Bolsonaro demorou a reagir. Você tinha ordem de me abandonar? Sim, mas eu não obedeci. E por isso minha carreira foi arruinada. Fui aposentado forçadamente. Alegaram problemas psicológicos. Me mandaram para este asilo com uma pensão simbólica." Bolsonaro se levantou, andou em círculos, estava incrédulo. Isso é inacreditável. E você nunca contou isso a ninguém?" "Não. Mas agora, sabendo que talvez eu não tenha muito tempo, precisava que você soubesse. Você precisa entender. O que lhe aconteceu depois daquela missão não foi por acaso. E tem mais." Amaral apontou para uma folha escondida entre as páginas do diário. Era uma cópia de um documento militar confidencial. Um memorando assinado por um general aposentado. Ali estava descrita a operação de neutralização tática de oficiais considerados ideologicamente inconvenientes. Isso muda tudo." Disse Bolsonaro, sentando-se novamente. "Você salvou minha vida 2 vezes, uma no campo, outra na escuridão dos bastidores." Os olhos de Amaral estavam marejados, mas havia alívio em seu semblante. "Capitão, eu precisava da sua verdade para encontrar a minha paz." Bolsonaro segurou firme a mão do velho amigo. "E agora você terá. Mas eu prometo, o Brasil vai conhecer sua história. Você não será esquecido." A promessa pairou no ar, e o dia parecia mais leve. Mas mal sabiam eles que aquele segredo, uma vez revelado, despertaria forças adormecidas e colocaria os dois novamente no centro de algo muito maior. A repercussão veio mais rápido do que Bolsonaro previa. No dia seguinte à sua visita ao asilo, um trecho da conversa entre ele e Amaral, cuidadosamente editado e postado em suas redes, viralizou. Em poucas horas, milhões de brasileiros assistiram ao vídeo em que Bolsonaro contava a história de um herói esquecido, traído pelo sistema. Nos bastidores, no entanto, o clima era outro. Um telefonema anônimo chegou ao gabinete de um general da reserva. A voz do outro lado era seca. O capitão revirou os escombros. "Está chegando perto demais." O general desligou o telefone e abriu uma antiga pasta preta selada com lacre militar. Lá estavam cópias de documentos semelhantes aos do diário de Amaral. As peças começavam a se encaixar. E os fantasmas do passado a despertar. Enquanto isso, Bolsonaro voltava ao asilo com um objetivo: retirar Amaral dali. Queria levá-lo a um lugar seguro, onde pudesse viver com dignidade. Mas, ao chegar,
foi informado pela diretora que algo havia acontecido. Auriai. Chegara ao lar Esperança Viva naquela manhã, Bolsonaro desceu do carro com passos apressados, o olhar firme. Havia tomado uma decisão: levar Amaral dali, garantir-lhe segurança e, quem sabe, justiça. Mas bastou entrar na recepção para que a inquietação tomasse conta de seu semblante. A diretora do asilo, visivelmente nervosa, aproximou-se com expressão tensa. Capitão, o senhor chegou tarde. Como assim? Bolsonaro respondeu, já temendo o pior. O senhor Amaral desapareceu esta madrugada. A cuidadora que estava de plantão disse que ele estava bem à noite, mas quando foram acordá-lo para o café, o quarto estava vazio. A janela estava entreaberta, o diário havia sumido. Um silêncio pesado caiu sobre o ambiente. Bolsonaro encarou a diretora incrédulo. Um homem de 80 anos com limitações físicas simplesmente some e ninguém viu nada. Chamamos a polícia, já revisamos as câmeras. Estranhamente, o sistema de gravação falhou entre 2h e 4h da manhã. As fitas estão corrompidas. Bolsonaro saiu do prédio sem dizer palavra. Caminhou até o banco sob a mangueira, agora vazio, como um altar abandonado. Olhou para o céu nublado e sussurrou. Isso não foi um desaparecimento. Foi um sequestro. Seu assessor se aproximou com o celular em mãos. Capitão, recebi isto há pouco. Era uma mensagem anônima, apenas um vídeo curto. Uma imagem borrada de Amaral sendo escoltado de cabeça baixa por 2 homens com roupas. Civis entrando em uma van preta. A legenda dizia apenas: algumas verdades devem continuar dormindo. A raiva subiu no rosto de Bolsonaro. Os punhos cerrados, a respiração pesada. Eles acham que ainda podem controlar tudo. Mas dessa vez, não. Dessa vez vão ouvir a nossa história até o fim. Na mesma hora, ele convocou uma reunião com seus aliados mais próximos. Pediu investigação paralela, acionou antigos contatos. Não era mais só uma visita a um velho amigo. Agora era uma missão. Amaral havia se sacrificado por ele no passado. Agora era sua vez de fazer o mesmo. O Brasil, sem saber, estava prestes a ser sacudido por uma revelação que mudaria os rumos da história. E enquanto a mídia especulava, os generais cochichavam e os cidadãos compartilhavam o vídeo em redes sociais, Bolsonaro preparava-se para ir mais fundo. O passado batia à porta. E desta vez ele estava pronto para abri-la. O Brasil parou. O desaparecimento de Amaral virou manchete em todos os jornais. Em um país acostumado ao esquecimento, pela primeira vez, a opinião pública se voltou para um homem invisível, um veterano, um herói não condecorado. E por trás de sua história, revelações perigosas sobre os bastidores da caserna e de figuras que preferiam o silêncio à exposição. Mas Bolsonaro não recuou. Ao contrário, intensificou a busca. Mobilizou aliados discretos, ex-agentes de inteligência, jornalistas independentes. O Brasil via nascer não só uma campanha pública por justiça, mas também um movimento de resgate da verdade. Verdade enterrada em arquivos velhos e em mentes cansadas, mas ainda lúcidas. Dias se passaram, e então, na calada de uma madrugada abafada, um envelope pardo foi deixado no portão da residência oficial. Sem remetente. Apenas a inscrição em letras maiúsculas: Esperança Viva, 1969. Dentro do envelope, uma fotografia. Amaral, jovem em uniforme de selva, ao lado de oficiais desconhecidos. Atrás da imagem, uma anotação tremida a lápis. Ele está seguro, mas a verdade tem preço. Bolsonaro soube ali que Amaral ainda estava vivo, mas não livre. E foi então que decidiu agir de forma definitiva. Convocou a imprensa. Em rede nacional, olhos fixos na câmera. Voz firme, mas comedida, disse: 30 anos atrás, um homem foi mandado para o esquecimento porque ousou fazer o que era certo. Hoje ele está desaparecido. Não por acidente, mas por medo de que sua história revele o que muitos tentaram apagar. Esse homem se chama Sargento Amaral, e enquanto ele não voltar para casa, o Brasil não conhecerá a paz. A nação parou. Milhares foram às ruas. Ex-militares começaram a falar. E nas sombras, aqueles que queriam esconder o passado
começaram a tremer. 3 dias depois, uma van escura estacionou discretamente em frente ao lar Esperança Viva. Amaral desceu, amparado, por 2 homens com o rosto encoberto. Deixaram-no no portão sem dizer palavra e desapareceram antes que qualquer câmera pudesse capturá-los. Ele estava mais magro. Olhar distante, mas vivo. Quando Bolsonaro chegou ao asilo e o viu sentado sob a velha mangueira, os 2 não disseram nada por longos segundos. O abraço que se seguiu foi silencioso e eterno. Dias depois, um evento foi organizado no Palácio do Planalto. Contra todas as expectativas, Bolsonaro subiu ao púlpito não para falar de governo, mas para contar uma história. A história de um soldado que desobedeceu para fazer o certo. De um homem que foi apagado, mas nunca silenciado. Em nome da Justiça, verdade em nome da honra, e em nome daqueles que ainda acreditam no Brasil, hoje eu condecoro o Sargento Amaral com a mais alta honraria que posso oferecer, disse ele, com lágrimas nos olhos, ao colocar a medalha no peito do velho amigo. Salão aplaudiu de pé, e, naquele instante, o Brasil viu algo raro, a justiça reencontrando um de seus filhos esquecidos. Amaral faleceu 2 meses depois, dormindo, sereno, em seu quarto no asilo. O diário, agora preservado em um memorial público, passou a ser estudado por jovens cadetes como símbolo de coragem moral. E na lápide simples do cemitério militar, lia-se: Sargento Amaral, soldado da verdade, herói do silêncio. Bolsonaro continuou sua jornada, mas algo nele mudou. O reencontro com o passado lhe devolvera algo que nem ele sabia que havia perdido. A certeza de que vale a pena lutar, não só pelo poder, mas pelas memórias, pelos invisíveis, pelos esquecidos. E naquela mangueira velha, no jardim do asilo, uma plaquinha foi instalada. Nela apenas uma frase: onde a lembrança floresce, a coragem renasce. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que mais te emocionou. Sua participação é o que mantém essa chama viva. Até o próximo vídeo.